Desconta no trabalho. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Monteiro. Você já se sentiu frustrado, chateado, bravo, irritado, triste, angustiado, desmoralizado, desacreditado, desprivilegiado, desprezado, sem mérito? Pois bem, acho que todos nós já nos sentimos assim, né? Uns mais, outros menos, né? E hoje eu quero falar sobre a experiência de uma mulher que o seu filho foi para a guerra e ela se viu angustiada diante do fato de seu filho ser morto em combate ou sofrer coisas horríveis no seu combate. O fato é que ela se viu num nível de estresse, agitação, inquietação tão grande, porque, veja bem, naquele período você não tinha acesso a informações. Era um período que não tinha acesso à internet, não era como hoje, enfim. Então ela não tinha informações sobre seu filho. O que ela acabou fazendo? Arranjou emprego numa loja de roupas e ela começou a trabalhar muito nessa loja, muito. E ela só tinha energia para chegar no final do dia e dormir. E aí continuar o dia. E isso aí manteve sua sanidade, a sua sanidade mental e inclusive emocional. E aqui entra um aspecto muito importante sobre a importância do trabalho em nossas vidas. Não estou falando sobre aquele trabalho que vai te drenar e que você vai ter burnout, mas muitas vezes algum tipo de trabalho que vai te propiciar um cansaço físico e um esgotamento nem tão emocional assim. Você pode ser até um trabalho intelectual, mas que não vai te esgotar emocionalmente. Porque o problema é o esgotamento emocional, e aí é o problema disso tudo. O exemplo que eu tirei é do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Essa é a questão. É um trabalho que vem a te trazer esgotamento físico e intelectual, de modo que você não se veja tomado pelas suas preocupações e tomado pelas suas inquietações e pelas suas próprias ansiedades, porque você tira o foco dos seus pensamentos nas suas preocupações para você realizar uma série de execuções dentro do seu ambiente laboral, enfim. Se muitas vezes o seu trabalho não tem essas características que eu acabei de descrever para você, isso pode significar que uma alternativa para você pode ser você desenvolver um tipo de projeto que vai ocupar a sua mente, e aí você não vai ficar pensando, filosofando muito na sua vida, no contexto que você está inserido, ou o que aconteceu lá atrás que eu poderia ter feito, ou será que eu vou cumprir as expectativas daqueles que esperavam por mim, ou será que quando eu estiver dormindo, sabe aqueles pensamentos muito loucos? E se acontecer de um avião cair em cima da minha casa, sabe esses pensamentos malucos? Que aí entra naquela esfera de ruminação de pensamentos. Eu particularmente tenho uma regra, eu não estou dizendo nem que é certa nem que é errada, que eu sigo, que quando eu não tenho problema com insônia, graças a Deus, mas existem alguns períodos algumas noites que eu acordo muito cedo, tipo assim, 2:30 da manhã, e daí eu tenho uma regra, se em 30 minutos eu não voltar a dormir, eu levanto e vou fazer alguma coisa. Levanto e já vou tomar café como se meu dia iniciasse. Porque eu sou uma pessoa da manhã, então eu faço tudo de manhã, eu realizo tudo de manhã e tudo mais. E eu também durmo muito cedo, né? Por que eu utilizo essa regra dos 30 minutos? Porque, via de regra, pelo menos comigo, depois desse tempo, ou se eu ficar muito tempo ali na cama, eu vou começar a ter ruminação de pensamentos, e isso vai ser um tempo desnecessário e não vai dar em nada. Então, geralmente, eu me proponho a executar alguns projetos que eu tenho. Então, por exemplo, muitas vezes no período da madrugada, eu realizo as edições de vídeos que eu tenho aqui para o meu canal, dependendo do período que eu estou vivendo, leio um livro que eu me propus a ler, né? Ou eu estudo alguma coisa que... Existe outra história também trazida pelo livro do Dale Carnegie, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de um camarada que ele viveu, mas ele passou 40 dias numa região inóspita, desses lugares de gelo. Eu sei que era um lugar que não tinha nem animal, porque ele se propôs a ter esse tipo de experiência. Então, sem ver nenhum bichinho com quem socializar, sem socializar com a natureza, só gelo, ele viveu ali no iglu. E aí ele se propôs a realizar uma série de atividades nesse ambiente para que ele não enlouquecesse, basicamente. Esse ambiente extremamente desértico e gélido, vamos falar assim,
ele colocava lá uma lista de tarefas. Então, durante a manhã, ele limpava o iglu, no período da tarde ele fazia isso, fazia aquilo. E o livro, ele utilizou esse exemplo no sentido de você utilizar as suas atividades como fatores que vão te auxiliar no combate a uma ansiedade, talvez até uma irritabilidade e tudo mais. Esse recurso, ele não se exaure em si mesmo, ou seja, ele não é o único recurso que eu acredito para combater a ansiedade. O fato é o seguinte: desconta no trabalho, desconta em algum projeto, não fica ruminando pensamento, que isso não vai levar para nada. É bom refletir? É bom refletir, mas talvez não seja o tempo de você refletir, como tem aquela passagem bíblica em Eclesiastes: há tempo para tudo. Pode ser que você não se enquadre nesse momento e seja um tempo de pausa, que você tenha que refletir a respeito de sua vida, e aí talvez você tenha que ir para as águas mais profundas do seu próprio coração, ou você tenha que ser ajudado, talvez por pessoas, por amigos, para que você compreenda profundidades do seu próprio coração. Mas pode ser o tempo que, inclusive, é um tempo que eu me enquadro, que talvez você não tenha que refletir tanto sobre a vida, que você tenha que executar mais. Pelo menos essa é a visão que eu tenho hoje, pode ser que eu mude. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe, nós nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui!